RCP Notícias. São 19 horas em Cabo Verde. Boa noite, caros ouvintes. Tempo para o Jornal da Noite aqui na sua Rádio Cabo Verde. Começamos com os títulos. Empresas Cavibel, Sérgio Profac assinam acordos com o Ministério do Mar para limpeza e preservação das praias. Quebra-Canal e Praia Negra são as praias beneficiadas. O Primeiro-Ministro inaugura auditório e biblioteca dos títulos proibidos no campo de concentração do Tarrafal. Ilha do Maio acolhe Conselho Alargado do Ministério da Educação com a participação de dirigentes dos serviços centrais e descentralizados de todo o país. Boa noite, vamos ao desenvolvimento. O Primeiro-Ministro inaugurou auditório e biblioteca dos títulos proibidos no campo de concentração do Tarrafal. Ulisses Correia Silva sublinhou a importância desta data que marca a história da nação cabo-verdiana e afirmou que as memórias do que aconteceu no campo da morte lenta devem permanecer e servir de referência para a consolidação da democracia, uma cerimónia que assistiu a repórter Ariana Miranda. No quadro das celebrações dos 50 anos do 25 de Abril e do encerramento do campo de concentração do Tarrafal, sob o lema Liberdade em Memória, decorrem um conjunto de atividades desde o passado dia 25 de Abril. O Primeiro-Ministro Ulisses Correia Silva inaugurou nesta quarta-feira a Biblioteca dos Títulos Proibidos e o Auditório do Campo de Morte Lenta. O chefe do Executivo afirmou que o campo de concentração tem valor histórico e que as suas memórias devem permanecer para que nunca mais aconteça as opressões e os atentados contra a liberdade e a vida humana. É importante para concentrarmos depois as forças naquilo que é o desafio atual e desafio do futuro, na promoção e aprimoramento da democracia, porque nós só valorizamos a democracia quando olhamos para trás, aquilo que nós tínhamos antes. E só valorizamos a democracia olhando também para a frente, os desafios e as ameaças que existem. Por isso, para as novas gerações, é importante não perder essa referência da história e histórias recentes do país. As duas salas requalificadas e ora inauguradas deverão trazer mais dinâmica ao próprio campo, tanto a nível cultural como turístico, e valorizá-lo enquanto património nacional, sublinhou o Ministro da Cultura e Indústrias Criativas, Abraão Vicente. Abrir uma livraria ou uma biblioteca de títulos proibidos significa fazer aquilo que a ditadura e o fascismo sempre proibiu. Trazer os títulos, trazer conhecimento e partilhar com a comunidade. Fazer aqui no campo de concentração, aqui no município de Tarrafal, dar a vida aos títulos, ao pensamento, ao conhecimento, às práticas proibidas. Por sua vez, o embaixador de Portugal em Cabo Verde referiu-se ao valor transversal do campo de morte lenta que uniu várias nações numa causa justa e diz que Portugal também deve gratidão a esses acontecimentos. O Tarrafal é um símbolo da resistência contra o regime fascista e colonialista e teve um papel fundamental na luta pela liberdade e pelos direitos humanos em Portugal e nas ex-colónias, evocando aqui as lutas de libertação e independência, em si também responsáveis pelo 25 de Abril. As atividades do 50º da libertação dos presos políticos das ex-colónias portuguesas seguem até este fim de semana, com um simpósio internacional intitulado Memórias e Diálogos da Resistência e um festival da resistência que junta vários artistas nacionais num só palco. E decorre na cidade de Porto Inglês, Ilha do Maio, o Conselho Alargado do Ministério da Educação com a participação de dirigentes dos serviços centrais e desconcentrados de todo o país. Pretende-se, com a realização deste Conselho, fazer a planificação e gestão do sistema educativo, bem como o balanço das atividades realizadas e projetar medidas de políticas educativas para o ano letivo 2024-2025. José Carlos Varela. O evento começou com a entoação do hino nacional, seguido de um minuto de silêncio em memória daquele que foi o professor e deputado nacional Edson Alves.
O encontro tem a duração de 3 dias e participam delegados de todos os concelhos do país e dirigentes dos serviços centrais e desconcentrados, na perspectiva de debater um conjunto de questões à volta de políticas educativas para o ano letivo 2024-2025. O ministro Amadeu Cruz, que presidiu a cerimónia, exortou os delegados, bem como os professores, a manterem firmes na luta que considera ser de todos. Essencialmente é fazer o balanço daquilo que fizemos até agora, neste ano letivo, projetar o próximo ano letivo e fazer um ponto de situação da implementação das políticas educativas, das reformas educativas em curso. Relativamente ao primeiro ponto, nós constatamos que o ano letivo, até agora, tem decorrido do ponto de vista pedagógico e do ponto de vista da gestão dos recursos dentro de alguma estabilidade, mas temos que reconhecer que é necessário estabilizar as carreiras dos professores para podermos ter e manter a estabilidade pedagógica dentro do sistema. E neste aspecto é preciso continuar a dialogar com os sindicatos, à procura de convergências, para podermos alinhar as expectativas dos professores, legítimas expectativas dos professores, com as possibilidades do país. Nós estamos próximos do entendimento com alguns sindicatos, já elaboramos o anteprojeto da revisão do Estatuto da Carreira Docente, esperamos na próxima semana, até final deste mês, submeter a proposta aos sindicatos para apreciação e estamos em condições de criar um amplo entendimento, se assim for do interesse dos sindicatos, para a implementação de políticas assertivas relativamente ao desenvolvimento das carreiras dos professores. Apesar de todas as medidas anunciadas pelo ministro, há um novo anúncio de greve. Amadeu Cruz reage da seguinte forma. Por um lado, nós temos que procurar entendimentos com os sindicatos e com o sindicato que entregou o pré-aviso de greve, para ver se é possível suspensão da greve, mas, por outro lado, temos que proteger os alunos. O Ministério tem que encontrar um equilíbrio, mas nós temos o dever moral, ético, de proteger os nossos alunos, que são igualmente filhos dos professores. Muitos professores têm filhos no 12º ano. Nós não podemos prejudicar os alunos, nós não podemos prejudicar o futuro dos alunos por causa de disputas reivindicativas, que o Governo já disse que está à procura de entendimentos. Até este momento, cerca de 250 professores continuam com as notas congeladas e no maio, em particular, são 7. Questionado sobre que medidas estão sendo tomadas, o titular da pasta da Educação diz que este processo está sob a tutela da Inspeção-Geral da Educação. O Ministro não interfere nas sessões da inspeção, é independente, agora é deixar a inspeção fazer o seu trabalho. Se tiver que instaurar processos disciplinares, é legítimo também, a inspeção tem estas competências e vamos aguardar serenamente aquilo que a inspeção, que é uma entidade independente, possa fazer para manter a autoridade pedagógica do Ministério da Educação, mas também para exercer a autoridade inspectiva. Neste primeiro dia de reunião do Conselho de Educação foram homenageados 3 professores. As empresas Cavibel, Séries e Emprofac são padrinhos das praias Negra e de Quebra-Canela, respectivamente, apadrinhamentos cujos acordos foram rubricados esta quarta-feira com o Ministério do Mar. O Ministro do Mar, Abrão Vicente, enaltece a disponibilidade dessas duas instituições e lançou o desafio às demais empresas a seguirem o mesmo exemplo, sem esquecer o papel que cada cidadão deve desempenhar na limpeza e preservação das praias. Reportagem com Eugênio Teixeira. O primeiro acordo foi assinado com a Cavibel Séries, empresa cujas instalações estão situadas na zona da Praia Negra, portanto assume a responsabilidade de contribuir para a sua preservação, disse a diretora dos Recursos Humanos, Comunicação, Relações Públicas e Sustentabilidade da empresa. Danila Ferreira adiantou no seu discurso que a proteção das praias e recursos marinhos constitui uma responsabilidade de todos, daí exortar as populações dos bairros vizinhos a se juntarem à empresa produtora de bebidas a preservar a Praia Negra. Como padrinhos da Praia Negra, também nos comprometemos em incentivar o engajamento contínuo da comunidade local em ações de conservação e limpeza da praia, proteger os recursos naturais da praia, incluindo a areia,
e os ecossistemas marinhos contra danos e degradação. Sensibilizar os moradores das comunidades vizinhas sobre a importância de sua preservação. Danila Freire disse que a preservação ambiental da Praia Negra tem sido a preocupação da empresa, destacando a construção de uma estação de tratamento das águas residuais. Reconhecendo o papel vital que a gestão adequada de resíduos tem para a preservação dos recursos naturais e a promoção da saúde pública, a empresa investiu nesta instalação como parte do seu compromisso com práticas industriais mais responsáveis. A ETAR foi concebida para tratar eficientemente as águas residuais geradas durante os processos de produção, assegurando que os efluentes liberados estivessem dentro dos padrões ambientais estabelecidos. O ministro do Mar fez uma retrospectiva daquilo que foi a importância da Praia Negra no convívio de muitas pessoas no passado. Quer que a mesma volte a estar em condições para receber pessoas e desfrutar momentos de lazer e outras valências marinhas. Daí Abrão Vicente ter enaltecido a disponibilidade da Cavibel Séries no apadrinhamento da Praia Negra. E minha acredita, mas se não recupera a Praia Negra na sua dimensão, Praia Negra está a ser a praia sentimental de tudo que é bairro à volta dele. Está a ser mais fácil no Benli e pessoas está própria dele. Então o desafio é criar ali um plano de facto de ação que depois, com toda a ciência por detrás de um plano estratégico, eu também implemento medidas agora de fundo, de combate à entrada de água de mar, que se rinca areia, repõe areia de maneira sustentável, que está levado, que está apanhado, põe um sítio para o pescador. Para o pescador em cima é peixe. Se não fazer aquele mar bonito, o pescador não torna bem. Torna fica ali de maneira mais sustentável. Cria zonas de piquenique, cria zonas para parcar carro. Tem um plano imediato para recuperar a hora que um chuva mais grande bem da esfera, mas junto não está fazendo mais para a Ilha de Santiago e para Cabo Verde. Cavibel Séries assume o apadrinhamento da Praia Negra, enquanto a Emprofac apadrinha a Praia de Cabra Canela, tendo por efeito assinado protocolos com o Ministério do Mar esta quarta-feira. A Business Angels de Cabo Verde e Portugal assinaram o protocolo que visa criar oportunidades para partilha de conhecimento e experiência no mundo empresarial. O membro da Associação da Business Angels de Cabo Verde, Nelson Monteiro, afirma que o acordo pretende dinamizar e apoiar os empreendedores cabo-verdianos. Essencialmente, este acordo com a Business Angels de Lisboa visa estabelecer uma parceria, uma relação de parceria para dinamizar projetos de investimento e também, de certa forma, para apoiar os empreendedores ter acesso a fontes diferentes de investimento, nomeadamente através do Business Angels. O movimento Business Angels é um movimento que em outros países já está mais disseminado, mais dinamizado, mas em países aqui em Cabo Verde concretamente e Portugal ainda não é tão procurado como uma alternativa de investimentos. Para a representante da Business Angels de Portugal, Isabela Neves, o acordo demonstra a determinação dos dois países em impulsionar a inovação. O protocolo visa aqui estabelecer uma parceria muito forte entre a Associação dos Business Angels de Cabo Verde e os Business Angels de Lisboa e aproveitarmos todas as sinergias, quer de conhecimento, quer de investimentos, quer de startups que sejam cabo-verdianas e que queiram crescer para outros mercados, quer de startups portuguesas que também queiram vir tentar encontrar aqui sinergias e também algum mercado e algumas especificidades do próprio território, que é o caso de uma startup que nós temos aí, que é o Incredible, que funciona com vento e, portanto, se há matéria-prima que Cabo Verde tem, é vento. O protocolo foi assinado hoje de manhã no Parque Tecnológico de Cabo Verde com um conjunto de parceiros e convidados. Para amanhã está no programa o início da segunda edição da Cimeira, Iniciativa das Empresas, cujo tema a ser debatido é Liderança Atlântica, Sustentabilidade Energética, Turística e Digital. O governo quer alinhar o quadro legal existente a uma estratégia de comunicação de proximidade para chegar rapidamente aos 100% de cobertura de segurança social. A afirmação é do Ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Irizo Freire, que falava após a apresentação do estudo sobre a extensão da segurança social em Cabo Verde a grupos de difícil cobertura, quais sejam os trabalhadores por conta própria e trabalhadores domésticos em Cabo Verde. Cândido Fortes.
O objetivo era identificar os principais obstáculos à adesão dos trabalhadores em geral e principalmente do setor informal ao sistema contributivo da Segurança Social. Aponta como principais constrangimentos a essa adesão a falta de informação suficiente, os fracos rendimentos e a volatilidade do mercado, que afeta principalmente os trabalhadores por conta própria com a ameaça do desemprego. Aponta também que os trabalhadores por conta de outrem que têm renda fixa estão mais propensos a pagar as contribuições do INPS do que os que laboram por conta própria. O presidente da Comissão Executiva do INPS, Mário Fernandes, destaca que o principal objetivo vai ser o de implementar uma estratégia de proximidade visando mostrar ao público-alvo que, aderindo ao sistema, todos terão alguma proteção em qualquer situação em que se encontrem. Temos um índice de cobertura de 55% de toda a população residente e 64% empregada. Este estudo nos demonstra de forma simples como vamos fazer no setor informal e que trabalham por conta própria. E temos de ser nós a chegar a eles e não eles a vir ao INPS. Portanto, a ideia é demonstrar-lhes que, estando inscritos, estarão cobertos por todas as eventualidades que poderão vir a ter ao longo da sua carreira. Na maternidade, no desemprego e na cobertura de assistência médico-medicamentosa. Dados de 2022 apontam para cerca de 8 mil parturientes, ou seja, pessoas que tiveram a maternidade. E o INPS cobriu apenas 2 mil. É necessário demonstrarmos que, estando inscritas, têm prestações atuais, hoje, e estamos a preocupar-nos com eles na sua reforma. O Plano Estratégico do Instituto Nacional de Previdência Social para o período 2022-2026 prevê o alargamento a pelo menos 66% dos trabalhadores em todo o país. Os trabalhadores por conta própria, segundo o estudo em questão, oferem em média 22 mil escudos mensais. O Ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire, admite que o sistema está ainda aquém das necessidades de cobertura e considera que a solução passa por um alinhamento do quadro legal existente a uma estratégia de comunicação de proximidade para se chegar rapidamente aos 100% de cobertura, contando também com a integração do REMP no sistema do INPS. E juntar isso com o sistema não contributivo e atingirmos toda a população é adaptar o nosso regime REMP para que facilite ainda mais a questão da formalização e da integração no regime de segurança social. Em segundo lugar, a criação de unidades móveis, ou seja, do INPS próxima dos trabalhadores ditos informais, não só para inscrever as pessoas no sistema do INPS, mas também para cobrar. E, em terceiro lugar, adaptar a nossa legislação no sentido também das pessoas sentirem maior atratividade na questão de acesso a medicamentos, em segundo lugar, na questão da pensão. O Governo está ciente que temos que acelerar este caminho para atingirmos rapidamente os 100% da população cabo-verdiana coberta com pelo menos uma proteção. A comunicação pode ajudar, mas se a legislação e os instrumentos não forem os mais adequados, creio que não teremos sucesso. Por isso a comunicação tem que estar alinhada também com os instrumentos. De referir que dos 627 trabalhadores do setor informal inquiridos no estudo, levado a cabo pela empresa CV Analisa, dos 21% dos inscritos no regime especial de micro e pequenas empresas, a maioria é de trabalhadores por conta própria, com 33,7% contra 4,4% de trabalhadores por conta de outrem. A Cidade Velha vai ganhar a primeira casa da lusofonia. Esta é uma das vantagens de um protocolo firmado hoje entre a Câmara Municipal de Ribeira Grande de Santiago, a Associação Criatura e a Associação do Centro Intercultura da cidade. O vice-presidente da Câmara Municipal de Ribeira Grande de Santiago avançou que essa colaboração visa edificar a referida casa. Gracete Silva. A Casa da Lusofonia é um sonho de longa data que trará ao município uma mais-valia, segundo o vice-presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande de Santiago, Manuel Monteiro. O mais importante, portanto, é o ato de hoje, que veio culminar com essa assinatura dessa agenda, que era um namoro antigo entre a Câmara e a ACI, e hoje juntamos mais um parceiro, que é a Associação Criatura, para a consumação deste ato. A partir de hoje vamos trabalhar todos em conjunto para que essa casa possa nascer. Mas o mais importante foi o ato de hoje. É uma mais-valia em termos culturais, Cidade Velha como património da humanidade, mas também pela sua história, pelo papel que teve durante a colonização, portanto vai ser um espaço muito importante. Por sua vez, o presidente da Associação Centro Intercultura Cidade considera a Cidade Velha um lugar ideal para a construção da Casa da Lusofonia. Mário Alves afirma que, apesar de algumas dificuldades, desta vez o projeto será realizado e trará grande contributo para o país.
que nós entendemos é que um lugar como este tem a história que tem de encontro e desencontro de culturas, por razões óbvias, né? Mas de mistura de pessoas, de cruzamento de gente nas rotas de viagens entre a Europa, a África e a América. Achamos que era um lugar simbólico. Este projeto foi um projeto que já teve vários avanços e recuos, inclusivamente no Brasil, em todo lado, sempre recuou devido às mudanças dos ciclos políticos. Nós estamos agora a reabrir o processo também no Brasil e a maior lição que nós aprendemos é que, de facto, só se pode trabalhar a sério com parcerias que sejam múltiplas. Já João Pires, presidente da Associação Criatura, acrescenta que é uma boa iniciativa que terá um grande impacto na população em geral. O que eu tenho é um desejo para que mais à frente poderemos trabalhar nesse projeto, hoje já comum, pelo bem da causa da população local e também dos residentes da CPLP e outros que aqui poderão passar. É uma iniciativa no qual eu confio um pouco e acho que terá um grande impacto ao papel junto dos visitantes da população local se de facto devolvemos as ações à população e ao povo em geral. A assinatura do protocolo tripartido de parceria para a construção da primeira Casa da Lusofonia ocorreu esta tarde no Centro Cultural da Cidade Velha. E a terminar, em São Vicente, termina a primeira edição do Festival Literário de Mindelo, Pão e Fonema, cujo objetivo foi aprofundar a relação de proximidade, partilha e pertença da literatura com os seus leitores. Eliane Semedo, da organização, garante que os objetivos foram alcançados, mas ainda é cedo para falar numa possível segunda edição do evento. Albertino Brito. O cultivo e o hábito da leitura era um dos objetivos do Festival Literário do Mindelo, Pão e Fonema, segundo Eliane Semedo, da organização. O nosso objetivo maior era fomentar na população de Mindelo o cultivo e o hábito da leitura. A gente nunca sabe que se os resultados vêm tão rápido, né? Mas nós alcançamos pelo menos partilhar o que nós entendemos que é esse hábito da leitura, o que significa a leitura para uma sociedade. Nós conseguimos partilhar todas as pessoas que gostaríamos. Então, através, por exemplo, da conversas com os escritores, nós fomos às escolas do ensino básico, até a 8ª classe, nós levamos autores infantis e infanto-juvenis, de literaturas infantis e infanto-juvenis, para conversar com as crianças. E nós vimos todas as crianças interessadas em saber como é a produção do livro, como é a história. Então ficamos muito contentes. E também alcançar um público mais adulto com as conversas com escritores aqui na Universidade de Cabo Verde, onde nós tivemos conversa com a Fátima Bittencourt. Vamos ter uma conversa agora com a Natasha Magalhães, em que aí a gente fomenta o hábito de leitura e o desejo e o gosto pela leitura num público mais adulto. Também tivemos um ciclo de conferências, aí já voltado mais para o público acadêmico, em que se pensa a literatura, se analisa os textos, analisamos muito, ouvimos muitas análises através do Dr. Francisco Topa da obra de Cocino Fortes, que é o nosso escritor homenageado desse festival. De acordo com Eliane Semedo, ainda é cedo para falar numa próxima edição, mas vai avançando que valeu a pena esta primeira. Valeu muito a pena. Eu estou muito cansada, né? Isso envolve um esforço muito grande da equipe organizadora, mas estar com as crianças hoje nas escolas e ver o quanto isso conta, o quanto levar um escritor a uma escola longe. Eu fui à escola de São Pedro, por exemplo, e levar um escritor, uma coisa tão simples, levar um escritor de um livro para contar a história para elas. Eu vi a alegria, o interesse, a curiosidade. Para mim foi muito gratificante. Termina em São Vicente a primeira edição do Festival Literário do Mindelo, Pão e Fonema, cujo objetivo foi aprofundar a relação de proximidade, partilha e pertença da literatura com os seus leitores. E quando são 19h mais 24 minutos, concluímos assim o nosso Jornal da Noite de hoje, dia 8 de maio de 2024. Só nos resta desejar aos nossos caros ouvintes votos de muito boa noite e boa sintonia com a Rádio Cabo Verde. Boa noite. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile.
RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.